Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia, minha ouvinte. Bom dia, meu ouvinte. Hoje é dia 20 de novembro de 2014. Eu me chamo Ana Paula. É mais um daqueles dias que eu tenho essa vontade de passar um tempo com Deus. Isso eu tenho o tempo todo, sinceramente. Mas eu tenho vontade de passar um tempo também com vocês, meus amados irmãos. Eu tenho visto tanta coisa linda, né, de pastores e pessoas de Deus. E uma coisa que eu ouvi ontem foi quando um pastor falou que tem muita gente enganada pelo maligno, muita gente apóstata, que se apostatou do evangelho, pessoas que um dia viveram na palavra de Deus, pessoas que um dia caminharam na verdade, se estão apostatando e estão distorcendo o evangelho e tem levado pessoas a saírem de igrejas, porque a gente tem que entender uma coisa, Satanás, ele tem uma prudência que é desumana, né? É uma prudência que o ser humano não tem como imaginar quão grande é a força e a prudência de Satanás, a astúcia de Satanás. Meus amados, a gente tem que levar em consideração que ele levou consigo 1/3 dos anjos. E quando a gente começa a pensar em anjo, a gente sempre que ouve falar de anjo, testemunho, a própria Bíblia, os anjos são seres assim tão superiores a nós nesse devido momento. Aliás, a Bíblia fala que por um pouco de tempo nós seremos um pouco inferiores aos anjos na sua glória, no seu resplendor, no seu poder. Mas quando nós formos glorificados em Jesus, nós vamos ser até superiores aos anjos em glória e tudo mais. Porém, quando a gente começa a ler, né, na palavra as coisas que os anjos fazem, um anjo sozinho vence exércitos de milhares de pessoas, de soldados no tempo dos reis de Israel. Entre tantos milagres, né? 2 anjos buscaram Ló da cidade de Sodoma e Gomorra, tiraram eles de lá e depois caiu fogo do céu. Então, assim, a gente vê os anjos envolvidos em batalhas cósmicas e coisas de grandeza que para um ser humano não tem como nem ele imaginar. A gente vê os filmes também, quando a gente vê alguns filmes que eles colocam anjos, né? Muitas das vezes são seres sábios. Mas Satanás, na sua astúcia, ele conseguiu levar consigo 1/3 dos anjos e fez com que eles caíssem. E vamos imaginar que no céu tinha 900 milhões de anjos. Quer dizer, 300 milhões de anjos caíram. Vamos imaginar que em vez de 900 milhões, foram 900 mil, 300 mil caíram. E ainda que fossem 900 anjos, o que é impossível, porque eles são divididos em legiões no céu, mas vamos imaginar que fossem 900 anjos, 300 caíram. Então, assim, tem gente achando que Satanás é brinquedo, né? Põe o pé na cabeça dele, debocha dele, caçoa. E a Bíblia diz que a gente não deve fazer isso, não deve falar daquilo que a gente não sabe. Então, assim, aí o pastor falou esse caso de que tem pessoas que se apostataram. E elas têm aconselhado em vários vídeos no YouTube, né? Porque hoje eu vejo que é um dos métodos que mais tem alcançado, principalmente esses cristãos que têm saído das igrejas, pessoas que têm abandonado estar em comunhão com os irmãos. E elas têm procurado no YouTube, porque eu glorifico a Deus pela categoria evangélica. Ainda que a gente está vendo 2 igrejas em uma, eu ainda glorifico a Deus pelos evangélicos, porque é um povo que ainda assim, por mais que esteja longe de Deus, é um povo que busca de algum modo. Ainda que busque o mínimo do mínimo, é um povo que está sempre buscando alguma coisa. É um povo que, de certo modo, nunca está satisfeito. Se você vê, por exemplo, eu estava pensando aqui agora de manhã com meus cabelos. Você vê, no meu canal eu tenho às vezes aparece crítica dos evangélicos que são pós-tribulacionistas,
São pessoas que querem discutir de todo jeito, que querem provar de todo jeito que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação e discute e tal. Tem os kardecistas também, que quando eles começam, eles vêm, escrevem, questiona, bota a ideia deles, insiste, começa a dizer texto bíblico. E a gente vê os evangélicos pós-tribulacionistas. Então tem essa categoria, né, de pessoas que, de certo modo, elas estão em movimento. Mas se tem uma categoria que até hoje eu praticamente não via, são os católicos. A Igreja Católica, a primeira de todas, ela era cristã de verdade. Ela era a igreja genuína, né? A Igreja Católica, ela nasceu dos apóstolos, né? Foi quando eles começaram a igreja, depois veio Roma, se converteu. Aí teve aquele rei, primeiro teve uma perseguição muito grande, depois teve um rei romano que se converteu, né? Aí em vez de eles perseguirem os cristãos, eles começaram a assumir o cristianismo. E eu acredito que nos primeiros meses, vamos dizer, nos primeiríssimos pouquíssimos anos, talvez ela se preservou na palavra Jesus. E no decorrer dos anos, dos séculos, foram introduzidos os ídolos, foram introduzidas as práticas pagãs. Para quem quer saber, se você busca, eu tenho de algum lugar nos meus playlists o estudo de como que a Igreja Católica, no decorrer dos anos, dos séculos, ela foi mudando. Então, assim, meu amado, e dela foi nascendo, aí depois vem Martinho Lutero, que se rebela, quando ele começa, ele prega as teses, né? As teses que ele vai em confronto contra a Igreja Católica, na porta de uma igreja, ele pregou aquelas teses, e se rebelou e voltou, né, pro Evangelho. E daí foram nascendo os outros homens, né, que fizeram um reavivamento na Europa. A Europa, o berço, né, do evangelismo no mundo. Então, assim, a gente vê, e as coisas foram se dividindo, né, no passar dos tempos. Então, a primeira que se apostatou foi a Igreja Católica. A primeira, mas bem no início mesmo. E hoje a gente vê o quanto que ela está poderosa no mundo, né? Ela ainda é tão poderosa. A gente vê que ela não sei como, ela criou um sistema. E eu acredito que isso aí também tem muita força demoníaca que atua, que é como se hipnotizasse os seus seguidores, porque são pessoas que não respondem, são pessoas que não se movem, são pessoas que não estudam, são pessoas que não buscam a palavra de Deus, são pessoas que ignoram a Bíblia, ou então se elas leem a Bíblia, elas vão até a Bíblia, elas vão só naquilo que as interessa, né? Elas gostam do Salmo 90, por exemplo, e vem ali alguns evangelhos de Jesus, dos apóstolos. Agora que está entrando o Natal para eles começam, Jesus nasceu na manjedoura com Maria, com José, com os 3 reis magos e papapá e popopó. Então é um povo que é parado, é como uma água morta, que não se move, não respondem, não se manifestam, mas e se respondem sem base, não tem estrutura, não tem argumento, sabe? É um povo que não tem um argumento. Porque eu acredito, meu querido, que quando uma pessoa ela começa a levar a sério a palavra de Deus, por mais que ela vá a início a querer achar argumento para bater de frente com alguém que é destrado, né, nas coisas de Deus, essa pessoa chega um momento que ela não tem argumento. Porque o próprio Espírito Santo mostra para ela que ela está errada na Bíblia, porque não tem como passar por cima. Então, assim, a gente vê hoje, no caso da igreja cristã, muitos aconselhando os membros a saírem das igrejas. Sai dela, povo meu, sai dela. Tem os adventistas do 7º dia, né? Tem a linha aí do pessoal do Verdade Revelada, Verdade Final Revelada, é um canal. E eles falam, sai dela, povo meu, sai dela. Eu até vi um vídeo deles outro dia, mas não foi, porque foi um outro irmãozinho evangélico, cristão, que pegou esse vídeo muito interessante. Eles fizeram um hangout mostrando uma cantora evangélica, dita evangélica, cantando num púlpito. Eu não lembro o nome dessa mulher. Essa mulher estava com um vestido tão apertado no joelho, até o joelho, um vestido preto, e ela tem um corpo muito lindo, muito bonito mesmo.
Ela me coloca um vestido apertadinho, apertadinho. E o cabelo grande, julgado para trás. Foi numa igreja da Assembleia de Deus. E cantando. E ela começou, ela fez muitos gestos obscenos no púlpito. Eu tava para falar palco, parecia um palco mesmo. Cheio de pastor, cheio de gente cantando, louvando a Deus, segundo eles. E ela fazendo gestos obscenos com microfone, com corpo, sabe? Dá nojo, meu querido, minha querida, dá nojo. Então, assim, esse pessoal da linha do Adventista do Sétimo Dia, nesse caso, eles pegaram essa linha, esse exemplo e falaram: sai dela, povo meu, sai dela. Depois eles até falavam: mas tem muito pastor bom, tem muita gente séria ainda. Mas ao mesmo tempo ficou aquela imagem: sai dela, povo meu, você tem que ir para sua casa, você tem que congregar na sua casa, você precisa estar na sua casa. Sabe, meus queridos, eu queria ver uma coisa. Tem cristão que a primeira coisa que o crente que realmente deseja Jesus tem que fazer, é praticamente um mandamento de Deus nas nossas vidas. É estudar as Escrituras. É parar sozinho e ler a palavra de Deus, com todo o coração, com toda a disposição, e eu te garanto que o Espírito Santo te guia. Ali você vai ser uma pessoa que vai se fortalecer. Eu falo isso em todos os meus vídeos e eu vou repetir enquanto Deus me tiver aqui nessa terra. Então, a partir do momento que o cristão é forte, ele precisa congregar. Só que quando ele conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele dá discernimento. E essa pessoa, ela sabe aonde ela tem que ir e aonde não. Por exemplo, no meu caso, aqui na Itália. Aqui na Itália, a linha da igreja que eu tô indo, que eu sigo, é uma igreja muito, muito limpa. Eu gostaria de dizer, essa palavra é a que mais se adequa àquilo que é. É uma igreja muito limpa. O pastor, ele prega a palavra de Deus, os hinos são para glorificar a Deus, a Jesus Cristo. Eles oram, eles dão testemunho, eles fazem as ofertas, mas eles não impõem dízimo e conversa tudo aquela confusão que faz muitos aí que querem ganhar dinheiro. O carro do pastor, desse pastor onde eu vou, é um carro velho, mas velho, é um Alfa Romeo velho. Esse carro deve ser no mínimo de 2000, do ano 2000, ou de menos ainda. O modelo realmente, você vê que o carro é próprio. Quer dizer, enquanto caminha, ele está usando aquele carro. Ele estudou os filhos, ele trabalhou e tudo mais. É o tipo do pastor que quando termina o culto, ele vai para o final, lá para a porta da igreja, cumprimenta cada um. As irmãzinhas põem véu na cabeça, metade senta, as mulheres sentam de um lado, os homens sentam do outro. E no primeiro tempo, quando eu entrei nessa igreja, eu achei estranho. Eu falei: gente, mas eu tô tão acostumada a sentar no meio de todo mundo. Mas olha como é que Deus, ele foi cuidando, né, das coisas. Deus, ele vai mostrando, no caso dessa igreja. Ele foi me mostrando o coração das pessoas que estão ali. E a gente vê que a palavra de Deus, ela é respeitada. A palavra de Deus, ela é zelada naquele local. E eu fui um dia, aí durante alguns tempos, nos primeiros tempos, eu confesso aqui diante de vocês, eu tô batendo esse papo aqui hoje porque eu sinto essa vontade, né, de bater um papo com vocês. Eu acho que tudo é motivo para crescimento na nossa vida. A experiência, exemplo, são coisas, testemunhos que vão trazendo edificação. Então, nos primeiros tempos, eu não aceitava pôr o véu na cabeça naquela igreja. Porque eu ficava, eu vim de uma igreja que não tinha isso. No Brasil, a coisa é muito forte, né? A Bíblia não diz e tal. Passa daqui, passa dali, meus irmãos. Um dia, ao mesmo tempo que eu não punha o véu, eu ficava, oh meu Deus, mas por que eu tenho que pôr esse véu? E depois de um tempo que eu frequentei essa igreja, começou a incomodar no meu coração. E eu ficava, olha, aí tem uma irmãzinha que ela me deu um véu branco feio, gigante, horroroso. Aí eu pus um pouco, tirava, punha, tirava. Um domingo eu ia com véu, outro domingo sem. E foi aquela espécie de rebelião inicial mesmo, né? De bater de frente com aquilo ali. Mas eles nunca me falaram nada, ninguém nunca me xingou, ninguém nunca me pegou, veio no cantinho para me explicar nada. Lá é uma igreja que a mulher do pastor, ela sempre corta o cabelo, tem o cabelo curtinho mesmo, a maioria das velhinhas todas de cabelo curto. Então não é uma igreja que quer cabelo longo, aquelas tradições, mas o véu elas usam.
Aí passa daqui, passa dali, o tempo passando, e o Espírito Santo, ele vai trabalhando no nosso coração, né? Eu digo que ele vai batendo a carne, ele vai amansando, ele vai amaciando o nosso coração com o tempo. E um dia veio uma passagem que eu estava sempre questionando, eu ficava naquela sensação de embaraço, né? Aí veio aquela palavra que dizia que a gente não tem que envergonhar o nosso irmão. Porque para mim não é pecado não usar o véu, mas se eu for num local que todo mundo usa e eu não ponho, pode ser motivo de vergonha, de escândalo, né? Ainda que eles estão muito tranquilos, cada um no modo deles, mas como eu frequento aquela igreja há tanto tempo já, desde quando eu cheguei na Itália, são 8 anos, quase 9, e então assim, é como se eu tivesse que escandalizando, ainda que não trazendo tanto, mas eu estava batendo de frente contra um costume daquela comunidade, daquela igreja. E a Bíblia diz que a gente não pode ser motivo de vergonha para o nosso irmão. Nós não podemos levar o nosso irmão a pecar. Se eles acreditam que aquilo ali é o correto, então eu que estou no meio deles tenho que me adaptar a eles. E aí um dia eu falei, oh meu Deus, sabe? Então eu acredito que eu vou usar o véu. Eu vou usar o véu onde eu for, quando eu for de domingo em domingo ali, eu vou pôr o véu na cabeça. Não me interessa se eu gosto ou não, se tá bonito ou não, mas eu vou pôr esse véu e eu vou participar. Elas ainda usam saias. Eu encontrar saia, que é muito difícil. Porque eu vi uma coisa na vida, né? Nós chegamos num ponto que, assim, se você tem condição de gastar dinheiro, você tem condição de comprar alguma coisa boa, você encontra o que você quer. E aqui na Itália tem o tal do chinês, os negócios chineses, é onde você compra roupa que custa muito pouco. Eu, por exemplo, comprei uma jaqueta de couro um dia, 16 euros. Essa jaqueta, ela durou mais de 4 anos, é linda, e eu não tenho nem coragem de jogar fora de tanto que é bonita. Bonita demais, parece uma jaqueta de 300, 400 euros, de tanto que é bonita. Porém, a gente encontra muito vestido, encontra calça. Então, assim, o meu modo de vestir é calça, mas sempre com algum vestidinho por cima, uma blusa que parece um vestido, um gibotinho, um casaquinho, alguma coisa mais decente, graças a Deus. E o véu na cabeça, e assim eu tenho frequentado, e graças a Deus. Um dia a mulher do pastor falou, não, que você se veste muito bem, mas não porque é bem que é roupa cara, mas bem porque é decente. E o véu na cabeça. E eu entendi que é uma igreja que teme a Deus. E depois eu achei alguma coisa que falava de véu também na Bíblia, não lembro onde que tá. E eu entendi que se eu estou no meio dessa congregação, se eu estou no meio desse povo, e é um povo de Deus, meus irmãos. É igual eu falo sempre, o pastor não tem falado de arrebatamento desses últimos dias, mas ele fala com tanto amor da palavra de Deus, ele estuda com tanta joia, com tanto capricho, com tanto zelo pela palavra de Deus. E é uma igreja que quando eu entro, meu coração está em paz. Então, igual eu falei para Deus, Deus, então eu vou ficar aqui, porque aqui o Senhor me plantou, aqui o Senhor me colocou. Não é que ali o meu coração se renova, como se renova quando eu estou lendo a minha Bíblia. Mas eu confesso que tem dias que eu vou no culto ali e na hora da oração eu disparo a chorar, porque o Espírito Santo começa a entrar em ação. Quando eu estou louvando, é o único lugar que eu consigo louvar, porque eu tenho temor até em descarregar algumas músicas ou ouvir certos louvores da internet, porque eu tenho medo de estar profanando as coisas de Deus. A gente vê muitos cantores evangélicos que tem muitas canções até velhas, cantam canções antigas da harpa, né? Só que ao mesmo tempo eles cantam canções profanas. Um dia eu achei uma canção de uma cantora, era até um vídeo velho. A melodia era muito bonita, aquele tipo de melodia que fica na sua cabeça, né? Que você tem uma coisa puxa a outra, você fica querendo cantar. Aí eu ouvi de rapidinho, olha para vocês verem, como que é importante a gente ter comunhão com Deus. Se você está distraído e ouve, você não percebe, mas a primeira vez que eu ouvi essa canção, eu nem lembro mais, eu já até questionei essa canção, mas eu não quis nem colocar essa canção. Um dia eu falei, eu vou publicar esse vídeo com essa música, eu vou falar em cima dela e vou denunciar. Mas eu confesso que como a melodia é uma melodia que te encanta, né? Que te prende, que te segura, e você fica com aquilo na cabeça, eu trouxe no meu coração essa certeza. Não convém que eu ponha isso, porque talvez quem está ouvindo meu vídeo, ainda que com o propósito de estudar, analisar essa canção, mostrar a realidade, como é que ela tá podre,
pode ser que aquilo ali vai ficar na cabeça da pessoa e pode ser que a pessoa sem querer comece até a cantar aquilo. Então, meus amados, eu não pus, mas a canção era muito bonita, a melodia toda linda, mas teve um momento que ela vira e fala: ó Deus, me ensina a não te amar, a não amar-te mais. Eu não quero amar-te mais. Alguma coisa assim. Na hora que eu vi, imagina, é como se você pegasse uma coisa de comer, né? Algo muito gostoso para comer, que se tivesse tanto dificuldade, é como se você tivesse assim esperado tanto tempo para conseguir comer certa coisa, aí você talvez não tem dinheiro para comprar, e aí de repente acontece que você acha, você tem a oportunidade de comer tal coisa, um bolo, um prato que você quer realmente degustar, que você come com tanta alegria, com tanta joia, aí você tá comendo com aquela boca boa, de repente você dá uma mordida, aí você encontra um bicho morto, um mosquito, uma larva, aí você vomita, né? Foi a mesma sensação que eu tive ouvindo essa música. Eu não vou nem chamar de louvor. Então, assim, a música toda tão linda, tão harmoniosa, tão perfeita, de repente, pum, ela solta essa frase: eu não quero te amar mais. Alguma coisa assim. Próprio uma coisa que na hora me rasgou o coração. Eu fiquei muito chateada. Porque a gente vê como é que Satanás é astuto. Falando sempre dessa astúcia dele, né? Dos métodos, como ele tem filtrado, minado as coisas. E se a gente não tem o Espírito Santo, a gente não consegue entender. Outra coisa, eu fui visitar uma outra igreja evangélica porque o meu sogro, ele é vendedor. E ele vendeu um produto para um membro dessa igreja. E brincando daqui, brincando ali, Ana Paula, vem comigo nessa igreja. Eu fui. Eu gostei dessa outra igreja. É uma igreja mais simples, é um galpão, um restaurante velho que eles puseram as cadeiras e tal, louvor mais atual, uma coisa mais moderna. O pastor parecia e tudo. Eu gostei, até falei, eu acho que eu vou frequentar essa igreja aqui, porque eu me senti mais à vontade, as mulheres já não usavam véu e tal. Aí eu fui uma vez, depois com o sogro, com a sogra de novo, porque se eles queriam ir nessa igreja, sempre onde a palavra de Deus é pregada, e realmente ali a palavra de Deus é pregada. Aí teve um dia que a minha sogra, vamos comigo, porque hoje tem um que vem da Inglaterra lá pregar. Ok, vamos lá. Eu fui feliz e tal, porque até então tudo era muito condizente. E esse senhor que veio nessa igreja, ele foi pregando e começou o sermão dele até muito bem. Ficou um sermão muito bonito no início. No momento ele começa a falar de cura e prosperidade. Ele começou a falar de coisas que eu na hora eu entendia como se ele estivesse trabalhando a psicologia. E entrou com essa doutrina psicológica, né? Aquilo me deu tristeza no coração. Depois na igreja que eu realmente vou, eu perguntei pro pastor, falei, ô pastor, esse pastor se chama Guilhermo de Dio. Aí aqui na Itália eles chamam muito pelo sobrenome, né? Aí eles falam de Dio, de Deus, né? O sobrenome de Deus. Graças a Deus, guarda que sobrenome. Eu pergunto para ele, falo, não, essa igreja, ela não tá registrada no nosso conselho italiano. É porque tem um órgão, né, que tem um registro de todas as igrejas que estão dentro da visão deles. Eu não entendi bem, mas é uma coisa muito séria. E essa igreja não está registrada, ela não está dentro. Eu não sei qual é a linha que ela segue, mas é tudo diverso. E ali casou tudo, foi quando eu entendi. É uma igreja boa? É uma igreja boa. Se eu não tivesse essa que eu frequento, eu teria que ir para essa outra. Mas ali, eu vi minar coisas que na igreja que eu frequento ainda não vi. Porque os pastores que visitam a igreja que eu vou, eles trazem sempre a mesma linha de evangelho. Eles glorificam a palavra de Deus, eles respeitam a palavra de Deus, eles trabalham em cima da verdade. Os louvores são louvores da harpa, são aqueles louvores mais simples, mas com o decorrer do tempo eu vejo até que tem tido... Mas Deus, ele traz joia no meu coração. Uso o véu, me sento do outro lado, mas olha mais uma coisa, como que Deus é lindo. Teve um dia, 2 vezes isso aconteceu. Tem um senhor, que eu não vou nem chamar de irmão, que ele frequenta essa igreja. E sempre que me olha muito, porque eu não sou da raça deles, eu sou brasileira e tal, então eu já destaco, onde eu vou já vê que eu não sou dali. E eles não conseguem entender de onde que eu sou, se eu sou, porque eles olham pra mim e dizem, não, ela não é nem egipciana, ela não é marroquina, ela não é africana, porque são os países que estão tão pertinhos da gente que o pessoal vem tudo pra cá.
Então eles não conseguem entender, então eles puxam logo pro lado da América, né? Eles não conseguem entender, então fica tudo muito curioso para querer saber de onde que eu sou. Aí quando eu falo que eu sou brasileira, vem aquele, brasileira, aí esse fica até mais alegrinho, né? Porque o povo brasileiro, graças a Deus, não faz tanta figura ruim aqui na Europa. É diverso, não é que tá vindo para cá em massa, né, imigrando em massa para roubar o trabalho dos italianos. Os brasileiros que estão aqui são menos, né? E é um povo que tem uma certa classe. Então, assim, e esse senhor sempre olhando para mim, e eu ficando tão incomodada. E assim, toda vez que termina culto, vem me cumprimentar me cumprimenta meu marido, que não sei o quê. Mas eu senti aquele fastídio no meu coração, mas um fastídio realmente. Um belo dia, porque eu dirijo, tava com meus 2 filhos, estava para vir embora, vem esse aqui. Oi, irmãzinha, você tá de carro? Você tá de carro? Eu tô de carro. Você pode me dar uma passagem até na minha casa e tal? Aí olha como é que Deus é maravilhoso. Tinha uma senhora, sempre membro da nossa igrejinha, vamos dizer assim. Que passagem, irmão? Vai a pé, tem que caminhar, irmão. A saúde, tem que, né, pedir carona pra irmã? Vai a pé, vai, tchau. Graças a Deus, eu digo que foi um anjo de Deus que me livrou daquele homem incômodo, né? Incômodo, dá fastídio. Então ali eu percebi como que Deus é perfeito, aquela igreja. Porque a mulher senta, eu fiquei me imaginando, gente, se aqui homem e mulher sentasse todo mundo junto, nesse caso, tá, meus irmãos? Imagina que um dia acontece que eu chego, sento, né, e ele vem e senta no banco de trás. Ele, em vez de prestar atenção no culto, ele talvez ficaria olhando para mim ou para outra mulher, porque não é para mim só, é porque tem as moças da igreja são lindas, né? E por mais que elas usam seus vestidos, por mais que a mulher procura se vestir de certo modo, se uma pessoa tem besteira na cabeça, meus irmãos, a gente sabe, né, que ali vai de tudo. Então, se você está tão próximo, você ia dar mais espaço ainda para ele pecar. E glória a Deus, ali eu entendi também por que essa igreja é assim. As mulheres sentam de um lado, os homens sentam do outro. Então, até que se você vai com uma calça, você está com uma mulher atrás de você está no meio de um grupo fechado, você está mais preservada. Os homens também estão mais preservados. É uma coisa assim, no final eu cheguei à conclusão que é uma igreja que ela tem um respeito ao culto ao Senhor. É uma igreja que tem um respeito, ela tem temor às coisas de Deus. É zelosa com as coisas de Deus. O véu na cabeça tampa o pescoço, tampa o cabelo, sabe? Não tem como estar ali à vista a beleza da mulher, as que são bonitas, né? As que são bonitas. O vestido, o tipo de vestimenta, a mulher à destra, à direita, o homem à esquerda, a separação das coisas, é tudo uma espécie de preservação ao culto a Deus. E ali eu entendi, Deus, aqui não é uma igreja que o pastor está pregando, Jesus está voltando, arrebatamento, vamos estudar Mateus 24, Apocalipse, vamos estudar Ezequiel e Daniel, vamos falar do Halloween, vamos fazer um estudo profundo sobre o Natal, essas coisas que a gente gosta muito, né? Nós que somos pessoas que estamos buscando essa categoria de assunto, a gente não fica muito animado, mas aí começa a falar, sabe, de textos bíblicos que te trazem outros entendimentos e te enchem tanto o coração. Quantas vezes eu volto dali com o coração explodindo de joia, porque o Espírito Santo foi glorificado na minha vida, eu recebi no meu espírito, eu recebi o pão que eu precisava. E é aí que eu entendo, meus amados, quando pastores sérios dizem, vocês não podem abandonar a igreja, vocês precisam encontrar a igreja certa, porque meu querido, minha querida, existe algum lugar, Deus te manda, Deus te guia, o Espírito Santo vai te levar. O Espírito Santo, ele é muito lindo. A Bíblia diz que Deus, ele tem ciúme dos seus. Deus não ia tirar você de uma igreja apóstata e te julgar em outra igreja apóstata. Mas Deus, ele guia os seus caminhos. Às vezes você frequenta uma igreja que não é aquilo que você está esperando. Às vezes você está num nível de conhecimento das coisas de Deus em que aquela igreja ainda não está. E ali você se sente talvez, aqui não é lugar para mim. Sabe o que importa, meu querido, minha querida?
está em comunhão. Porque nesse mesmo caso, você pega o exemplo de pessoas que não têm muita maturidade com as coisas de Deus, e aí elas escutam um apóstata desse que fala: sai dela, povo meu. Aí essa pessoa: tá bom, vou sair, sai da igreja. Só que chega em casa, não lê a Bíblia, não ora, não busca a Deus. É a brasa fora do braseiro, esfria. Então, é matar mesmo. Ele tá matando cristãos ainda. Satanás, ele tá matando cristão. Ele não tá matando cristão numa praça pública queimado, mas ele tá matando espiritualmente. Nós estamos vivendo um período, nesse exato momento, que ainda não é tempo de perseguição religiosa. Vai ser quando o anticristo estiver em ação para aqueles que ficaram. Mas nesse exato momento, para a igreja de Cristo, que vai ser arrebatada, não é determinado que nós vamos ser perseguidos em massa. Porém, Satanás, do modo dele, ele sempre... Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um modo dele de agir. Satanás, ele está sempre rodeando. A Bíblia diz que ele rodeia como um leão, procurando uma brecha que entrar. E a brecha que ele encontrou nesse momento se chama o quê? A apostasia. Sutilmente, devagarzinho, no decorrer dos anos, ele foi implantando a prosperidade, a psicologia e tanta coisa que não presta. E hoje virou uma explosão. Hoje as pessoas, elas estão começando a ficar... Tem cristão aí que está tão cego que eles acham que é o ápice, que eles estão cheios de Deus. Mas que sabe Deus onde é que eles estão? Estão perdidos. Então a gente precisa sair das igrejas apóstatas, sim. A gente não pode estar nas igrejas apóstatas. Você está numa igreja que fala todo domingo: traz o seu dízimo, que Deus vai te abençoar, que você tem uma bênção, uma promessa sobre a sua cabeça. Vocês vão ver que rei Davi foi rico, que Salomão foi rico, e que os judeus eram prósperos, que Deus dava, que não sei o que, tonelada de ouro. A promessa, lê lá no texto tal, no texto tal. Sai dela. Ou então eles começam a fazer entrevista com o demônio, sai dela. Eles começam a pregar tudo que não tem nada a ver, sai dela. Mas é o Espírito Santo que te mostra. Porém, tem sempre um local, meus irmãos, aonde congregar. Tem sempre uma igreja a que Deus te direciona. Eu glorifico a Deus pela minha vida, que Deus tem me dado essa oportunidade de ter um local aonde congregar. Meu marido vai ali, é onde ele tem ouvido a palavra de Deus durante todos esses anos. Entenderam? E meus filhos eles têm uma identidade. Nós não somos um povo perdido numa sociedade que tem só católico, numa escola em que a religião tem que ser disciplina no meio das matérias, e você tem que assinar um documento para dizer que seu filho não deve participar, sabe? Mas gira daqui, gira dali, tem sempre um louvor à Madonna, uma estátua, uma flor, ou uma festa que você tem que sempre... Quer dizer, Satanás, ele está sempre ludibriando, driblando, arrumando um lugarzinho para penetrar, para trazer a maldição, para trazer a morte, para trazer a cegueira. Então Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos, e a gente precisa buscar Deus nas Escrituras. A gente precisa ter um coração disposto, a gente precisa ter uma mentalidade aberta para Deus, e Deus, ele vai te encaminhar. Sai dela, povo meu. Deus me tirou da igreja que eu frequentava em Belo Horizonte. Na época, uma igreja que estava já com mais de 8.000 membros. É uma igreja que está muito famosa no Brasil inteiro. Eu não quero dizer o nome de ninguém, não me interessa. Porém, eu vi muita coisa errada dentro dessa igreja, e hoje eu estou vendo que ela está levando para o púlpito pastor para se fazer de lombarde para os jovens, né? Tem feito tanta coisa que é estranha. As luzes, né? A luz das Escrituras é muito forte, fora da... Tem trago cantores gospels que, de certo modo, fazem sinal com a mão chifrada. Então, essas coisas a gente vê que eu nunca mais me senti bem naquela igreja. O pastor presidente daquela igreja, desde quando eu entrei para aquela igreja, ele pregava nos domingos. Eu não aguentava ficar ali, meus irmãos. Ele falava, mas cada palavra que ele falava era como um peso nas costas, sabe? Eu não via a hora de terminar o culto. Durante tanto tempo eu me condenava. Falei: meu Deus, eu estou em pecado porque eu não quero ouvir esse pastor. Por que tá assim? Por que eu não gosto? Eu estou desviando. Mas hoje eu vejo os frutos que aquela igreja está dando.
E hoje eu entendo, meus irmãos, é uma igreja que trabalha política, profecia que vai ter presidente evangélico no Brasil, sai tudo dali também, sabe? É uma igreja que não fala de prosperidade como a Universal, mas ela induz os membros a estarem sempre bem. A gente vê as pessoas sempre muito bem vestidas, gente rica. A maioria dos ricos de Belo Horizonte frequenta essa igreja, os empresários. Então, assim, você vê a maçonaria dentro dessa igreja, a gente vê simbologia maçônica, coisa que no início eu não imaginava, mas hoje, com o passar do tempo, que a gente vai vendo a realidade da palavra de Deus e como que os Illuminatis, como que os apóstatas, como que os maçons têm, né? Então, uma igreja que tem a maçonaria dentro dela. Então, assim, sai dela, povo meu. Nesse caso, eu saí. Quando a minha irmã converteu, eu falei, lá você não vai, não. Você não vai naquela igreja, não. Porque ali tem sempre alguma coisa que não bate. E hoje ela achou uma outra igreja, não é igual ao meu caso, não é? Ela fala, não é aquela coisa, mas ali dentro é onde eu consigo encontrar a verdade ainda. Tá pingando, mas tem alguma coisa de Deus ali, tem temor. Então, meus irmãos, olha que ponto que a gente tá, né? A gente está aí na contagem regressiva para o arrebatamento, eu digo literalmente. Hoje é dia 20 de novembro de 2014, ontem o jornal aqui na Itália já está falando todo dia de Israel, que o governo de Israel já está se movendo de novo para se defender porque está sendo atacado. Quer dizer, acabou a lua de sangue, a gente já está tendo aí de novo os noticiários de guerra. E tinha parado. Vocês lembram, com a faixa de Gaza? Fizeram paz e tal, foi festa nas ruas de Gaza. Aí passaram alguns dias, veio o segundo eclipse e começou de novo os tumultos, os pequenos conflitos, as confusões, né? Os muçulmanos, né, atropelando o judeu no meio da rua, mostrou no telejornal. E aí teve um califado que falou, né, que Maomé, que o Deus dele, qual que é o nome do Deus do califado? É Alá. Que Alá tem que ser louvado e a religião deles tem que ser levada, e você tem uma faca na sua cozinha, aliás, você tem uma bela cozinha, na sua cozinha você tem a bela gaveta e lá dentro você tem uma faca, então você tem que combater pela sua religião com aquela faca. Você às vezes não tem uma arma de fogo na mão, uma metralhadora, mas você tem um carro, começa a atropelar todo mundo que não se agrega à nossa crença. Foi mostrado no jornal, meus irmãos, esse tipo de coisa que está acontecendo. E aí estourou uma rebelião em Israel que vocês devem estar acompanhando também no jornal aí no Brasil. Então, olha para vocês ver, nós estamos em contagem regressiva. Nós, glória a Deus, estamos em contagem regressiva para o arrebatamento. Então, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Hoje eu selecionei... Desculpa... Hoje eu selecionei alguns versinhos aqui do livro de Provérbios, capítulo 19, buscando entendimento. E hoje eu quero bater um papo mesmo, glória a Deus por isso. Olha lá para vocês verem, Provérbios, capítulo 19, versículo 3 fala: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Olha que é um versinho tão pequenininho, são 4 linhas. Mas o que significa a palavra insensatez? Insensatez, senso. Então vem da palavra senso. O que significa senso? Direção. Então é a falta de direção do homem que arruína o quê? A sua vida, que acaba com a sua vida, que destrói a sua vida. É a falta de direção, é a perdição, é a falta de orientação, a falta de noção. É a pessoa quase que bêbada na vida, é o embriagado na sua própria vida, que arruína ela mesma. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Esses dias eu tenho falado muito sobre Deus, sobre a justiça de Deus. Deus criou o mal, Deus não criou o mal, por que o mundo está no meio de tanta injustiça, etc, etc. E o que a gente mais vê no mundo é gente irada com Deus, com raiva de Deus, julgando na cara de Deus consequências das desgraças das suas próprias vidas, ou julgando na cara de Deus as desgraças que estão
no mundo como se a culpa fosse de Deus. Mas olha aqui, é a insensatez do homem que arruína a sua vida. Às vezes a gente vê tanta desgraça, a gente vê tanto problema no mundo, mas as pessoas que estão ali conduzindo aquelas situações são pessoas insensatas. São pessoas que não têm a direção correta. São pessoas que se vão, como se diz, elas vão atrás do erro. Elas continuam buscando em cima do erro a solução para suas vidas. Isso é insensatez. Por que não se voltar para o Deus correto, para o Deus justo, para o Deus verdadeiro, para o único Deus que está lá de braços abertos esperando com tanto amor? Sabe, a maior alegria de Deus é quando um vem até Ele e pede a Ele alguma coisa, conversa com Ele, coloca diante dEle as suas necessidades, os seus problemas. Às vezes a gente acha que nós estamos sendo enfado, pesante para Deus, mas não. Deus é uma fonte inesgotável de graça, de bênção, de amor, de zelo. Deus, Ele quer nos abençoar, meus irmãos. Mas quando eu falo que Ele quer nos abençoar, não é que Ele quer te dar uma Mercedes, não. Mas Ele quer te abençoar em vida, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de maturidade. Gente, nós estamos falando do Criador de todas as coisas. E nós estamos falando que nós somos filhos deste Deus. Você pega um empresário muito rico. Vamos pegar de cara um Bill Gates da vida, que tem um filho, uma filha. Não sei se o Bill Gates é pai, mas vamos pegar um exemplo desse nível aqui. Pode um filho de um homem desse calibre, desse nível de riqueza, de cultura, de tudo, ser um julgado na rua? Um drogado qualquer? Um pé de chinelo? Tem sentido, meus irmãos? Você vê um empresário, um homem de negócio muito sério, muito bem arrumado, muito sério como pessoa, que tem uma responsabilidade nas mãos, que tem uma empresa, uma fábrica com tantos funcionários. Quer dizer, você pode ver um filho de uma pessoa dessa julgado de qualquer jeito? É escândalo, meus irmãos, é escândalo. Se você vê um filho de uma pessoa muito importante de qualquer jeito, como se fosse uma pessoa comum, você já estranha, mas ainda assim não é comum. São pessoas que são acostumadas em ter um bom do melhor, então as melhores roupas, os melhores sapatos. Quando eram crianças, comeram do bom e do melhor. São mais bonitas, são mais altas, são mais bem vestidas. Ainda que elas estão mal vestidas, segundo os olhos deles, para nós que somos mais simples, a gente vai ver sempre a diferença. Isso aqui é uma pessoa, é uma Patricinha, um Mauricinho. A gente vê a diferença. Então aqui nós estamos falando de filhos de Deus. Agora, quem é insensato? Quem é insensato? Tem gente insensata dentro da igreja. Tem filho de Deus insensato hoje dentro de igreja. Ou dentro de casa. Ou que está convencido que está no caminho certo. E está batendo a cabeça para um lado e para o outro na parede. E tem botado o dedo no rosto de Deus e falado, a culpa é sua. Então a Bíblia ela fala, é a insensatez do homem que arruína a sua vida. Então o que eu tenho que fazer? Se eu estou sem senso na minha vida, se eu estou buscando nas fontes erradas a solução para os meus problemas, para a minha vida, para o meu crescimento, o que eu tenho que fazer, meu querido, minha querida? Eu tenho que direcionar minha vida para o caminho justo, para a sensatez. Quer dizer, achar o senso, o rumo, o caminho, a direção correta para a minha vida. Porque a partir do momento que eu corrijo a minha rota, eu começo a entender por que eu sofri tantos danos. E ali eu consigo ver que o erro não foi de Deus que deixou, mas foi eu. Fui eu que estava caminhando a caminhos tortos. E automaticamente, quando eu estou fazendo uma coisa errada, tudo dá errado para mim. É automático. Glória a Deus, meus irmãos. Tá vendo como é que é importante estudar a Bíblia? Como é importante. Tem muita gente aí reclamando de Deus, mas a vida tá toda errada. A gente está vendo tanta desgraça no mundo, tanto problema, tanta confusão. Mas essas pessoas, elas estão vivendo uma bagunça. Posso eu viver no meio da bagunça, da porcaria, ter saúde? É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor, se ira. Essas pessoas, elas ficam com tanta raiva que elas começam a blasfemar e a blasfemear contra Deus. Agora eu fico imaginando em Deus, como é que ele tá? Como é que ele tá recebendo toda essa porcaria doce? Como é que Deus ele tá ali,
olhando para essa pessoa, vendo que é uma cabeça dura, tá tudo errado na vida dela, e ele ainda está sendo ofendido, a sua santidade, a sua glória, o seu poder, a sua pessoa, o seu ser glorioso, sendo ofendido por uma pessoa que está toda errada. Uma coisa linda que eu lembro foi quando Deus mandou Jonas pregar na cidade de Nínive. Nínive era uma cidade que estava em pecado. Acho que tinha 120 mil habitantes. Se eu não estiver falando besteira, perdoa, hein? Se eu estiver falando, mas acho que era 120 mil habitantes. E Jonas estava com muita raiva, não queria pregar na cidade de Nínive. Aí Deus colocou ele na barriga do peixe, o peixe vomitou ele ali na praia, ele foi, caiu justo na cidade de Nínive, e aí ele foi. E passou, acho que 3 dias pregando na cidade de Nínive, anunciando o quê? A ira e o juízo de Deus. Aí, no caso, nós estamos falando da ira de Deus. E ali a Bíblia fala que o povo estava tudo errado. Porém, quando Jonas anunciou, daqui 40 dias Nínive vai ser destruída, o governador da cidade de Nínive juntou a população, rasgaram suas vestes, se arrependeram, se julgaram, se humilharam. E Deus perdoou a cidade inteira e eles foram poupados. Sabe? Depois Jonas ficou com raiva, né? Ficou com raiva porque a plantinha, a árvorezinha lá, não sei o que aconteceu, secou, não sei. E começa a falar. E ali Deus fala, né? Da ignorância do povo de Nínive. Deus, ele deixa claro para Jonas, eles estão no erro porque eles estão em ignorância. E eu tenho misericórdia deles porque eles estão em ignorância. E Deus foi com a sua misericórdia, ele resgata a cidade de Nínive. Deus já sabia que era ignorância, mas o coração era um coração aberto. Então, quando Deus anuncia a sua destruição, eles se arrependem. Olha que lindo, sabe? Ali não teve ira contra o Senhor. Ali teve arrependimento, ali houve reconhecimento. Ainda que eles estavam na insensatez, o povo de Nínive, mas eles estavam mais na ignorância do que na insensatez. Sabe? Então é isso que a gente tem que orar. Deus, abençoa quem está na ignorância, traz a eles a luz da tua verdade. Porque se o coração dessas pessoas, ele é um coração aberto para as coisas de Deus, para entender, para ouvir a voz de Deus, eles vão se arrepender. Mas se a rebeldia, se a gente, né, aqui está falando de ira, o homem irando contra Deus, o homem se rebelando contra Deus. Então, a gente tem que ver o caminho que nós temos seguido na nossa vida, para saber se é o caminho certo. Quando eu estou vivendo muito problema, muita confusão, eu tenho que começar a refletir, mas por que está acontecendo isso? Será por quê? Por quê? Né? Tem alguma coisa que, enfim, não está batendo. Um outro versículo lá. Sempre Provérbios 19, versículo 7. Olha pra você ver. Isso aconteceu comigo, hein? Quando eu era criança. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. É verdade. O pobre é desprezado. Quando eu era criança, quanto nós fomos desprezadas. Eu, minha irmã, minha mãe, a gente precisava pedir prato de comida, né? E aí sumia todo mundo, a gente não via ninguém. É claro que quando não tinha jeito de sair fora, eles davam. Tinha vezes que a gente não fingia que não ouvia, que a gente estava chamando, sabe? E é verdade, o pobre é desprezado. O pobre é desprezado. Porém, a Bíblia fala, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Deixa eu ver aqui. Olha, o pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontram em lugar nenhum. Aí lá no versículo 17, mas quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele os recompensará. Olha como é que Deus é zeloso. Quando você trata bem um pobre, você está emprestando a Deus. Porque nesse momento, Deus ele não está fazendo nada pelos pobres. Ele não está fazendo nada. Ele deixou esse cômpito, esse realizar para nós. Então, quando você ajuda um pobre, você está emprestando a Deus. E a Bíblia diz que Ele vai te recompensar lá no futuro. Aleluia! Toda vez que eu tenho oportunidade, meus irmãos, de ajudar alguém que é pobre, apesar que aqui a gente não encontra tanto, o pessoal aqui tá todo mundo numa certa... todo mundo tem casa, todo mundo come, tá todo mundo tranquilo, né? Mas às vezes a gente vê alguém pedindo esmola no meio da rua, a gente ainda vê muitas coisas, e Deus ele dá o discernimento. Uma vez eu fui no supermercado, fiz as compras com cartão de crédito,
E quando eu saí tinha um velhinho na porta. Era muito velhinho, magrinho, e me pediu alguma ajuda. Aí eu peguei uma única moedinha que eu tinha no bolso, eu não lembro quanto que era, 20 centavos, 1 euro, eu não lembro quanto que era aquela moedinha, dei para aquele velhinho, fui pro carro, com o carrinho das compras cheio de coisa. E fui embora, pus as compras no carro e desci. Eu não estava nem na metade do caminho, meu coração parece que explodiu, meus irmãos, que eu fiquei, meu Deus, que burrada que eu fiz. Eu podia ter dado alguma coisa melhor para aquele velhinho. Eu não dei o meu melhor. Eu dei o que tinha. Aquela moedinha, eu acho que até olhei a moedinha que eu dei pro pobre. Mas foi uma coisa tão automática que, sabe quando você... Eu acho que eu dei um erro para esse senhor. Mas, sabe, eu fiquei lembrando daqueles olhinhos ali que brilhava para mim, olhando com aquele pedido de ajuda. Meus irmãos, eu disparei a chorar no carro e eu fiz uma promessa para mim, não para Deus. Eu não sou boba não faço promessa para Deus, eu fiz para mim. Mas Deus eu prometo para mim mesmo, que de hoje em diante nunca mais eu vou deixar de ajudar um pobre. Nunca mais. Eu vou sair da porta do supermercado, eu vou ajudar o pobre. Mas olha só para vocês verem, né? Eu levei pro extremo, né? Vou comprar um pão, não vou dar dinheiro. Vou comprar um pão, vou comprar um pacote de macarrão, um óleo, alguma coisa que eu puder, uma carne, vou dar. Aí acontece um pouco de tempo depois, que eu fui fazer compra no mesmo supermercado, tinha uma mulher, não é italiana, e tava com um nenenzinho, um menininho no colo. Um nenenzinho, uma criancinha. Tinha um menininho, porque ela tem um nenenzinho e um menino. Dessa vez ela tá com um menino de 5, 6 anos, parado ali na porta do supermercado pedindo esmola. Então eu já peguei o carrinho, olhei pra ela, dei um sorriso, entrei pro supermercado adentro, fiz as minhas compras e fiz uma compra à parte pra essa mulher. Meus irmãos, eu tô passando uma crise muito séria econômica aqui na Itália, como todos os italianos. E a gente tá vivendo pão de cada dia mesmo, mas eu falei, gente, 10 euros que eu separar aqui de coisa pra comprar pra ela, não vai acabar comigo, 5, 10 euros. Aí eu comprei pão, porque eu sei que o pessoal gosta muito de pão. Comprei pão, comprei salsichinha, comprei uma garrafinha de óleo de girassol, comprei uns 2 ou 3 pacotes de pasta, comprei leite. Coisas essenciais que eu podia, meus irmãos. Eu não podia comprar um bife, que nem pra mim eu tava comprando. Mas eu tentei fazer algo que ela levava pra casa, pra fome não passa, né? Eu dou a sacola para essa mulher, meus irmãos. O que ela faz? Ela abre a sacola, ela olha o que está dentro da sacola, aí ela viu a minha compra e eu tinha, acho que eu não sei se era óleo, eu não sei, era isso, eu tava com 3 ou 4 garrafinhas de óleo que eu comprei. Eu não comprei óleo para ela não, eu comprei a salsicha. Ela sabe o que ela faz? Ela tira a salsicha, me entrega. Não, meu filho, salsicha não come não, você pode me dar um óleo que eu tô precisando? Eu entreguei e tal, vim embora pra cá. Eu falei, gente, mas ela tirou a salsicha, me entregou e falou, meu filho não come salsicha. Você me dá o óleo que eu tô precisando? Ela podia até me pedir, me dá um óleo que me serve. Ou então ela ficava calada, porque ninguém ali fez o que eu tava fazendo, sabe? Ali eu vim embora do outro lado no carro, né? Eu mudei completamente o meu sentimento. Falei, gente, mas eu vou, compro, ajudo, faço de coração, porque aquele velhinho ainda tá na minha cabeça, aquele rostinho que nunca mais eu vi, aquele velhinho. E eu vou, faço o meu melhor pra essa mulher. Ela me entrega a salsicha, porque meu filho não come. Olha pra você ver, ela se colocou numa posição snob pra mim, enfiou a mão na minha sacola pegando o óleo que eu tinha comprado contado pra mim e ficou assim. Aí eu falei, não, compra eu não faço mais. Aí teve um outro caso, que eu fui num outro supermercado e fiz a mesma coisa. Eu tinha um homem pedindo esmola na porta, tava até vestido e tal, mas tava na porta do supermercado pedindo esmola. Eu ia do supermercado, comprei pão, comprei um leite, essas coisas mais essenciais. Entrega a sacola pro cara. Ele, não quero não. Como não? Pega a sacola, tô te ajudando. Não. Falei, pega, tô te ajudando, né? Às vezes você faz uma merenda e tudo. Bota a sacola no chão, meus irmãos, e começa a falar no celular. Então ali eu vim embora pra casa de Deus, mas até que ponto eu tenho que ajudar o pobre? Como é esse caso de ajudar o pobre?
Aí veio, meus irmãos, esse entendimento. Eu não posso questionar a pessoa A, a pessoa B. Se eu tiver moeda, eu tenho que dar, porque pobre é pobre, meus irmãos. Ainda que essas pessoas vieram a esnobar, ou não quiseram, ou quiseram escolher, elas estão sempre numa condição diversa da minha. Eu tenho uma casa, eu tenho um certo conforto, eu tenho uma estrutura toda pronta, toda, né? Eu não sei como é que essas pessoas estão realmente. Elas são sempre mais pobres do que eu, sim. Primeira coisa. Segunda coisa, tem pobre e tem vagabundo, né? Às vezes aquele homem podia arrumar trabalho. Aqui na Itália eles têm muito essa coisa de ajudar quem vem de fora. Então eles dão casa, dão comida, dão dinheiro. E os italianos estão levando ferro, porque ninguém dá casa, nem dá comida, nem dá dinheiro pro italiano. Dá pros estrangeiros. Então, assim, a gente vê muitos fumando, que eles querem dinheiro para comprar cigarro. Então eu falei, Deus, então me dá discernimento, né? Então, assim, uma moedinha, se eu tenho, eu dou. Se eu não tenho moedinha, eu tenho só um cartão de crédito, eu falo, eu não tenho dinheiro, paciência. E se é um caso que eu tenho, que o Espírito Santo me toca no coração de ajudar, eu ajudo. Mas assim, meus irmãos, o coração, ele tá disponível sempre para ajudar o mais pobre. Se eu vejo que tem alguém, na escola do meu filho tem alguém que vai embora sempre a pé, tem uma senhora, tadinha, que ela leva 3 crianças, ela caminha bastante. Então, assim, quando eu posso, eu ofereço carona para essas pessoas que eu conheço. De um modo ou de outro, eu estou sempre servindo, disponibilizando a minha boa vontade para ajudar. E funciona assim. Então, assim, estou esperando que Deus vai me recompensar lá na frente. Não é esse o pensamento. O pensamento é Cristo amou a todos nós. Cristo caminhou nessa terra com generosidade, com bondade, com amor, com serviço. Deus veio servir, né? Quando ele lava os pés dos apóstolos, ele falou, eu vim para vos servir, entregando a vida dele na cruz por nós. Então, nós temos que ser bons instantaneamente, naturalmente. E se a gente vê um pobre, se a gente vê alguém que está tendo dificuldade, a gente, por que não ajudar? Né? Eu vejo que aí no Brasil vocês têm muito mais oportunidade de ajudar pobre do que eu. Então, assim, vamos começar a levar em consideração essas coisas. Leve em consideração essas coisas. Um outro, olha, Provérbios 19:8. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Por que prospera? Porque sabe quando é a hora certa de fazer certa coisa, sabe quando é o momento justo de se desfazer ou de adquirir certos bens, né? Sabe como cuidar daquilo que tem. Até isso a gente tem prosperidade. Se eu cuido bem das coisas que eu tenho, aquilo vai longo e não se quebra facilmente. E eu tô prosperando, eu tenho uma certa prosperidade, né? A sabedoria ama-se a si mesmo, porque quando eu quero aprender, eu tô me protegendo da ignorância, da insensatez que a gente falou lá no início. Então, quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. E eu preciso obter ainda mais, cada dia mais sabedoria. Aleluia, vamos buscar sabedoria no Senhor. Se você ama a si mesmo, porque você então tem os seus olhos abertos, o seu caminho é limpo e você caminha em paz. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Aí é o versículo 11 lá embaixo. Realmente, quando a gente tem sabedoria, a gente tem paciência, porque ainda que alguém faça algo muito terrível conosco, que a nossa vontade é explodir, vingar, né? Derrubar tudo em cima dela, e eu vou resolver na minha justiça. Você que faz? Você ignora aquela ofensa, passa para frente. Hoje eu vejo, por exemplo, aqui na minha família tem muito disso, né? Infelizmente, eu vejo esse pessoal muito perdido pelo estilo de vida, pelo modo como eles vivem para com Deus. Deus na vida deles é tudo uma questão de missa, de novena, de festa de santo, de cigarro, de fumar na gravidez, de criticar o próximo, de falar da vida de todo mundo, de brigar mesmo, e coisas assim absurdas. Então, assim, sabe quantas vezes eu já fui ofendida na família a qual eu vivo, na família do meu marido? Só que com o passar dos tempos, a palavra de Deus me trouxe isso. Paciência. Ignora isso.
Passa por cima, caminha para frente, ignora. O Espírito Santo tem curado o meu coração. Aliás, ele já curou, pelo que eu já passei, que foi muito ferida no passado. Mas hoje ainda solta algumas coisinhas, né? Às vezes ali aqui ele solta alguma coisinha. Só que eu vou levando, sabe, meus irmãos? Eu tenho paciência. Eu tenho paciência porque eu sei que Deus também, ele tá vindo me buscar. Então eu tenho a paciência de buscar preservar as coisas de Deus na minha vida, preservar Deus na minha vida. Então tudo isso tem um contexto, sabe? É uma coisa junta, é uma coisa única. Então a sabedoria, ele sabe o momento de falar, ele sabe o momento que ele tem que ouvir, ele sabe quando ele tem que ir em determinado lugar, ou frequentar tal pessoa, ele sabe, agora eu vou responder, eu não vou responder, é o momento de eu falar tal coisa, é o momento de eu não falar nada, é o momento de eu ajudar, é o momento de eu ir embora, é o momento de eu me expressar em tal situação ou não. A sabedoria ele dá paciência, a gente aprende a perseverar na calma, na esperança daquilo que está por vir, que é muito melhor do que aquilo que a gente está vivendo. E aí a paciência, o que é? A glória da paciência, qual é? É ignorar as ofensas. A glória, o ápice da paciência é o quê? Ignorar as ofensas. Porque a gente sabe que aquilo ali, ainda que a pessoa está tão errada, está tão injusta contra de nós, ela está tão perdida, meus irmãos. E aí você vê, eu não estou, ele ainda está perdido. Então eu preciso ignorar isso, porque eu não quero ser mais uma pedra a mais na vida dessa pessoa diante do dia do juízo de Deus, do trono branco, que ele vai julgar os pecadores. Se essa pessoa, quem sabe é uma pessoa que infelizmente vai ser condenada à morte eterna, ao pecado, ao inferno, Deus ele vai cobrar tudo. A Bíblia diz, e ela nos dá a entender que qualquer ação que o ser humano pratica na terra vai ser cobrada ou vai ser recompensado lá na eternidade. Olha lá, quem ajuda os pobres empresta a Deus. Tem os dons, tem os talentos, tem os galardões, tem tudo. Deus está computando tudo. A gente pensa que não, que é besteira, a gente tem até medo de pensar essas coisas, mas a Bíblia deixa claro. O teu pecado e a tua bênção está sendo registrado no céu. E Deus ele vai julgar a gente por cada vírgula da nossa vida. Cada suspiro, respiro, cada pensamento, cada piscar de olhos. Deus vai nos julgar, Deus vai nos recompensar. Porque Deus ele tem tanto para julgar como para recompensar a nós. Deus ele tem justiça o suficiente para justificar cada um dos nossos erros, dos nossos pecados, dos momentos que nós ignoramos as coisas corretas. Como ele tem bênção eterna e é uma, como se diz, é uma fonte que não termina nunca. Deus, ele, quanto mais ele abençoa, mais bênção ele tem para dar. Então ele tem condição de abençoar, de premiar a cada um dos seus lá no céu, na eternidade. Aleluia, meus irmãos, aleluia, aleluia. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Vocês já viram como é que é isso? Essas mulheres mal-humoradas, que o marido chega em casa, todo dia tá com a cara fechada, ela tá arrumando confusão, ela briga, todo dia tem uma coisa que não tá dando certo, tem alguma coisa que não vai, é aquele ambiente tenso, né? E o filho tolo é a ruína de seu pai. Tolo é o mesmo que burro, o mesmo que estúpido, é o mesmo que sem... Tolo é aquele filho que passa por cima de tudo como um trator. É a ruína do seu pai. Mas se o pai não educou aquele filho quando ele é criança, é normal que ele vai pagar lá na frente. Versículos 13 e 14 do Provérbios 19. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então esses homens que estão casados com esposas prudentes podem ser ricos o que for, mas a esposa que ele tem dentro de casa, que é prudente, ela vem do Senhor, porque só o Senhor pode nos dar prudência, só o Senhor pode nos dar sabedoria, só o Senhor pode nos dar estrutura para sermos pessoas maduras o suficiente para portar paz nas nossas casas. Ontem eu estava pensando, eu tenho 9 anos com meu marido, que a gente está junto, e a nossa vida é mais ou menos sempre o mesmo ritmo. Às vezes a gente briga, às vezes a gente discute, mas ele sempre volta, dá o passo, né? Atrás, ele volta atrás, ele conserta a coisa, ele não consegue terminar o dia brigado comigo, e glória a Deus por isso, eu admiro isso nele, mas a gente vive como duas crianças, amor é daqui, amor dali, eu cuido dele, ele cuida de mim, e são 9 anos que a gente tá assim, é uma coisa que a gente tem a sensação que não vai acabar,
sabe? É natural de mim para com ele, dele para comigo. Olha que bênção que Deus tem abençoado. Deus tem abençoado a minha vida, meus irmãos. Deus tem realmente abençoado. É uma paz. Agora imagina se eu fosse um tipo que todo dia começa... Eu tive muito problema com meu marido quando eu estava tendo muito problema com a família dele. Com a sogra, com o sogro, com as cunhadas. Aí todo dia tinha briga na minha casa. Todo dia tinha briga na minha casa. Porque a sogra falava que não prestava, alguma coisa que me ofendia. Eu ficava com muita raiva, muito nervosa. Nós estamos falando há mais de 4 anos, hein? Isso aqui foi antes de Deus tocar a minha vida para me levantar e me começar a me preparar até isso para o arrebatamento. Isso nós estamos falando de 4 anos exato atrás. Então aconteceu uma coisa muito ruim, eu ficava com raiva, ficava chorando, ficava ofesa o dia inteiro. Aí o marido, que não sabia de nada, chegava em casa de noite, me via com a cara fechada, com o olho cheio de água, com aquele olho vermelho, e ele começava a ficar nervoso. Começava a ficar nervoso e eu mal-humorada, xingando, sempre assim. Aí acabava brigando todo dia, Até que um dia eu virei pra sogra e falei, um dia você vai me separar do meu marido. Eu vou separar dele por amor a vocês, por culpa de você. Eu joguei isso na cara dela 2, 3 vezes. Até que a última que aconteceu, e isso eu conto esse pequeno testemunho, porque para completar... eu estava grávida do meu menino de 4 anos. Por isso que eu falo que tem 4 anos que Deus resolveu mesmo. Começou a mudar tudo na minha vida. Eu ainda tive alguns problemas ainda com minha cunhada, mas foi aonde Deus começou a mudar radicalmente. E eu vejo hoje a diferença daquilo que foi antes para o que foi hoje. Porque eu chegou num ponto que eu perdi a esperança, meus irmãos. Eu falei, eu vou viver uma guerra constante. Ou eu vou acabar numa cadeia, ou eu vou acabar no cemitério, ou eu vou acabar no hospital aqui. Porque realmente como eram as coisas, vocês não podem imaginar. São pessoas muito arrogantes, muito difíceis, e eu passei mesmo. Então eu estava grávida de 8 meses do meu segundo filho, a barriga grande. E a gravidez do meu segundo filho foi muito tranquila, porque eu me afastei muito deles. Aí foi a última que aconteceu. Eu consigo lembrar essa história, porque tem tanta coisa, mas Deus me curou tanto que eu já nem lembro mais. Mas eu sei que era isso. Eu tinha o meu menino com o meu menino mais velho tinha 4 anos, 4 ou 5 anos. Eu e meu marido chamamos sogro e sogra para jantar na minha casa. E era fim de ano, era início de ano, aí quando começa a ganhar folhinha, né? Calendário, daqui, dali. Meu marido aparece em casa com o calendário de uma modelo, que era amiga da minha cunhada e tal, uma moça muito bonita, com fotos extremamente sensuais. Fez a modelo, com vestido curto, decote, próprio uma coisa exagerada. Mas meu marido jogou aquilo lá dentro de casa porque a irmã dele deu ele, não sei de onde que veio e tal, pá. Aí, eu não sei o que acontece, que eu falei que eu não queria aquele calendário, não. Tava meu sogro já jantando e tal. Eu com barrigão falei que eu não queria aquele calendário, não. Se a sogra quisesse, podia levar pra ela e tal, porque pessoas que são amigas entre si e tal. Meu sogro, em vez de estar calado com ele vira, por quê? O porquê foi a bomba, né? Eu viro e falei, não, eu não quero dentro da minha casa esse tipo de material, porque eu tenho um menino, uma criança de 4 anos, e eu quero preservar a inocência dele. Aí meu sogro, que faz? Ele pegou o calendário, ele levanta o calendário, começa... Por quê? Tem alguma coisa que não vai aqui? A moça assim, bonita, o que você tá falando? Não tem nada a ver. Não, eu falei, gente, não tem nada a ver? Pra mim tem tanto a ver. Eu, na minha casa, esse tipo de material não quero. Meus irmãos, ali ele começa, mas o que você tá falando? Que isso é ignorância sua. O menino, qual é o problema? A criança, olha pra você ver a mentalidade do meu sogro. A criança, ela não tem nada demais aqui, não. Não é que... É bom que o seu filho vê esse tipo de coisa, porque ele começa a conhecer as mulheres e tal. Ai, meus irmãos, eu fui fervendo ali, que o meu menino na barriga tremia, saltava. Ali explodiu uma guerra, para resumir o assunto, uma briga muito feia, mas muito feia mesmo, a ponto que o sogro levanta quase que para me bater. E depois eles vão embora, eu saí fora, fechei porta, bati, foi um escândalo. No dia seguinte de manhã eu tava varrendo a minha casa, chorando e falando, oh meu Deus, por quê? Por que eu ainda tô vivendo esse tipo de coisa na minha vida?
Por que eu tenho que suportar esse tipo? Eu tô na minha casa, numa boa, coloco uma situação simples, coloco o meu parê, a minha vontade, dali vem uma bomba, uma guerra, uma flama de fogo, por que e tal? Meus irmãos, eu ouço a seguinte palavra: separa. Eu parei de varrer, eu falei, quê? Olhei pro lado, olhei pro outro, não vi ninguém, mas a palavra veio, separa. E daquele dia em diante, meus irmãos, eu mudei completamente. Bom dia, boa tarde. Se tem que andar para comer na casa deles um domingo, uma festa muito especial que eu não tenho como escapar, mas mais do que isso, nunca mais, não falo mais da minha vida, não falo mais das minhas coisas, tô pro meu canto, tô pra coisa minha. Acabou os problemas, acabaram os problemas, meus irmãos. Acabaram os problemas. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Aqui, sempre o versículo 19, Deus está falando para o homem de gênio difícil. Eu tinha um gênio difícil no sentido que eu era como o apóstolo Pedro, colérica, né? Por isso também eu tive muito problema na família aqui. Mas olha para vocês verem, Deus vira e fala, aceite conselhos, aceite as instruções e acabará sendo sábio. Eu escuto a palavra separa naquele dia de manhã e eu me separei. E eu comecei a caminhar em paz na minha vida e eu nunca mais dei confidência, muita conversa para essas pessoas que têm sempre esse jeito ignorante de ser. E acabei tendo paz. E eu comecei a ter sabedoria. Foi quando Deus começou a me tirar do meio dessa confusão e começou a me dar revelações novas das coisas que têm vindo. E hoje eu olho para mim agora e eu lembro de mim 4 anos atrás. São 2 Ana Paulas diferentes. São 2 pessoas diversas. Como que Deus é maravilhoso, meus irmãos. Como que Deus é zeloso, meus irmãos. Como que Deus é lindo. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Eu glorifico a Deus. Um outro fruto que Deus me deu, temor. Olha, versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Por quê? Porque aquela pessoa que não tem temor, ela peca. Ela faz tudo que não deve. Ela não tem sinal vermelho na vida dela. É tudo verde, tudo pode, tudo faço. Ai, não tem ninguém me vendo. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas o temor do Senhor conduz à vida. Porque nós estamos a um caminho ainda. Cada um de nós que agora estamos aqui, se eu que estou aqui agora falando essas palavras, fechar minha Bíblia, desligar o computador, ligar a televisão, uma coisa que não presta, e o temor na hora ali, não vê isso não, porque é um filme de terror. Eu ponho um filme de terror porque eu quero ver, ali o coração fala, não vê isso não, que você vai trazer maldição para sua vida. Não, deixa para lá, vou ver assim mesmo. Eu começo a desviar do caminho da vida. Nós estamos num caminho. Esse caminho ainda não foi concluído nas nossas vidas. Então o temor é um motor que nos freia. É quando a gente está prestes a fazer o que não presta e o temor, é aquele alarme, aquela campainha e você decide. Eu vou fazer ou não? Não, eu não vou fazer. Porque eu tenho temor. Temor não é medo, mas temor é respeito. É um respeito muito mais aguçado, muito mais refinado, muito mais puro, muito mais sério para com a pessoa de Deus. Temor é isso, ao meu ver, ao meu entender. Temor é um respeito muito alto, de um nível muito qualificado e refinado para com Deus. É entender quem é você e quem é Deus. A capacidade que você tem é a capacidade de Deus. A atual situação e tudo que está acontecendo ali naquele momento e como que Deus está olhando você reagir. E como você vai reagir? Você vai reagir porque você tem medo que Deus vai te punir? Não. Mas porque Deus para você é uma pessoa, é um ser, uma pessoa, me perdoe. Deus para você, Ele é um ser tão especial, tão limpo, tão digno, tão santo, que você se envergonha, você se incomoda em pecar e ofender a pessoa de Deus que está ali te vendo. Então isso é temor. Então o temor do Senhor, porque vem dele, não vem de nós, conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre dos problemas. Meus irmãos, eu vou falar para vocês.
Eu já há tanto tempo que eu não vejo problema sério na minha vida. Tem aflição, tem problemas de dia a dia, mas dizer que eu tô passando uma vida pesada, de problemas que eu passo arrancando, rasgando o coração de desespero, de angústia, de tristeza, isso não. A gente está passando dificuldade econômica, como todo mundo na Itália está passando. Quer dizer, a gente tem que trabalhar tanto para conseguir ter o que precisa. E a gente está conseguindo ter tudo, não falta nada na minha casa. Aliás, até demais para o meu gosto. E não tem briga, não tem um ambiente pesado. É alegria. Na minha casa tem paz, tem serenidade, tem alegria, tem tranquilidade. No meio de pessoas... Olha, a cidade inteira fala muito mal da família do meu marido, porque realmente são pessoas que criaram problema com todo mundo. E eu já recebi várias vezes a seguinte pergunta: como é que você consegue viver ali no meio daquele povo? E eu hoje posso dizer para vocês, em paz. Eu vou na casa deles, eu cumprimento eles, eu ajudo, e eu tô na minha casa. Porque Deus me trouxe isso, paz. Os problemas, eles não têm mais aquela mesma ação que eles tinham no início, porque a maioria dos problemas é o quê? É embaraço que nós mesmos atraímos para as nossas vidas. Então, se você tem temor, se você busca sabedoria, se você busca sensatez, olha quanta coisa ruim, quanto grilo você pode tirar do seu caminho. Quantas folhas secas você pode afastar da sua estrada, meus irmãos. Sensatez, o senso correto, temer a Deus, sabedoria, discernimento. A gente no livro de Provérbios vê que o escritor de Provérbios, ele está instruindo aqueles homens que querem crescer na vida, até nada mais, nada menos que instrução. Instrução, conhecimento, inteligência e sabedoria. E essas coisas juntas nos moldam em maturidade. E quando a gente se encontra no nível de maturidade, Deus ele começa a nos revelar tantas coisas. Porque Deus ele não pode colocar na nossa mão aquilo que a gente não tem estrutura para lidar. Deus ele só te dá entendimento profundo de tantas coisas quando você cresce para com ele em maturidade. Nós precisamos chegar como se diz a palavra, né? Aqueles que estão se aperfeiçoando à estatura de Deus. É isso, meus irmãos. Isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu fecho o meu livro de Provérbios. Eu estou muito satisfeita. Foi um bate-papo. Eu falei tantas coisas. Mas é isso, sabe? É uma coisa que é uma cascata que precisa transbordar, né? Ela precisa vazar, ela precisa encher. Quando Deus me abençoa, eu não quero a bênção de Deus só para mim. Eu falando dessas coisas, eu fico muito feliz porque eu analiso a minha própria vida e isso me enche de graça, de alegria, de satisfação. Eu não sou rica, não. Eu não tenho dinheiro para gastar, eu não tenho estrutura para fazer tudo que eu quero, mas eu tenho uma vida espiritual tão recheada, tão cheia, tão boa hoje. Eu estou tão satisfeita, meus irmãos, realmente. Alguém se perguntaria, eu estou pronto para o arrebatamento? Eu posso responder, não pela minha força, não pela minha capacidade, não por mim mesmo, mas pelo que Deus tem me dado nesses anos, pelo modo como Ele tem trabalhado comigo, como que Ele tem me presenteado com tantos dons maravilhosos do Espírito Santo, temor, sabedoria, conhecimento, maturidade, equilíbrio, e tantas coisas maravilhosas que Deus tem me dado. Então, realmente, eu me sinto com bolsas cheias. É aquela coisa, você sai do supermercado com a sacola cheia, né? E cheia de tanta coisa boa que você chega em casa tão alegre. Olha que bela compra que eu fiz. Hoje eu me vejo assim, como uma pessoa com a sacola cheia das bênçãos de Deus. E eu quero transportar essas bênçãos para quem está aqui comigo, sabe? Para que o Senhor possa te abençoar, para que o Senhor possa te encher, para que o Senhor possa te capacitar, para que o Senhor possa realmente te dar uma estatura segundo a vontade dEle. Como Jesus. Jesus, ele cresceu em estatura na terra. Deus aperfeiçoou Jesus aqui nessa terra. Jesus, o próprio Deus, foi aperfeiçoado pelo Deus Pai. E assim Deus quer dar também a essas coisas a nós. Eu creio que Deus gostaria que nós tivéssemos tudo do bom e do melhor nessa terra. Mas a coisa mais importante hoje para Deus, a cada um de nós, é o Espírito. Um Espírito rico, um Espírito maduro, um Espírito cheio,
um espírito forte, porque na eternidade, meus irmãos, aquilo que vai ser entregue a cada um de nós, a gente não tem noção. Nem olhos viram, nem ouvidos viram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para dar àqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia. Então vamos dar valor, meus irmãos. Vamos dar valor à palavra de Deus. Vamos dar valor aos conselhos de Deus. Se você está caminhando em insensatez na sua vida, se você sabe que você está caminhando sem orientação, você está em dúvida, você está perdido, você está desorientado, para e fala: Deus, me ajuda. Eu preciso me organizar. Eu preciso ter uma vida direita, uma vida correta, uma vida reta para contigo. Ah, meu irmão, eu tenho certeza que Deus vai dar. Eu quero terminar esse vídeo fechando com uma oração. Eu quero fechar com uma oração rapidinho, porque senão fica muito longo. Eu agradeço, meu bom Deus e meu Pai. Eu te agradeço de todo o meu coração, porque o Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o sol que aquece os nossos corações a cada dia. O Senhor é aquele que tem nos enchido, que tem nos preparado, que tem nos direcionado rumo à vitória que vem do Senhor. Se nós hoje somos como somos, se nós atingimos tal estatura hoje a qual nós nos encontramos, tudo tem vindo de Ti. E eu te peço nessa manhã, pela vida, em nome de Jesus, por cada um que está aqui comigo me escutando, que o Senhor possa dar maturidade, sabedoria, temor, sensatez, que o Senhor possa estar realmente despejando do céu essas bênçãos. A gente tem escutado igrejas dizendo que está chovendo ouro dentro da igreja, que tem unção do Espírito Santo, que ouro está chovendo, tem gente com dente de ouro, ainda estão existindo essas coisas, mas eu creio, Pai, que aonde tem um filho do Senhor, uma filha do Senhor, uma pessoa que está com o coração aberto, está chovendo bênçãos espirituais, porque o Senhor é um Deus zeloso, e o Senhor é um Deus que dá com bondade, que dá com graça, que dá sem dó. O Senhor quer tanto por nós, para nós. O Senhor tem um zelo tão maravilhoso com os teus filhos, mas é um zelo espiritual. Então que essa pessoa que está aqui comigo, que talvez está um pouco irada para contigo, porque está passando uma situação na vida que ela acha que é injusta para com ela mesma, que o Senhor possa estar dando a ela claridade, entendimento, discernimento da sua própria vida, que o Senhor nessa manhã possa estar tratando a cada um de nós, Senhor, trazendo a clara aquilo que está, como está. É como se o Senhor pudesse fazer um balanço com cada um de nós no dia de hoje. O ano está acabando. Eu sei que tem muitas empresas sérias, fábricas sérias, estabelecimentos comerciais sérios, que quando chega o final do ano eles fecham e fazem um balanço para entender como é que foi o ano, o que deu certo, o que deu errado, o que deu prejuízo, o que deu lucro, e eles estabelecem ali toda uma limpeza, eles dão uma sacudida, eles procuram atualizar o sistema deles de trabalho para que o próximo ano seja melhor do que o primeiro que passou. Então hoje que o Senhor possa trazer na vida de cada um de nós, Senhor, um balanço do nosso ano, o que nós ganhamos, o que nós perdemos, como nós crescemos, o que nós construímos, como que nós fomos transformados nas tuas mãos, nesse vaso que o Senhor tem moldado, cada um de nós, cada uma das nossas vidas, que o Senhor possa estar realmente, Pai, inundando nossa mente de entendimento, que o Senhor possa liberar, Pai, liberar a luz, Pai, a luz da verdade na nossa própria vida, esses que estão ainda com dúvidas, sem saber quais decisões tomarem ou não, que o Senhor nesses dias possa estar trazendo, Pai, entendimento para a vida de cada uma dessas pessoas, para que cada uma delas, Senhor, possa estar segundo a estatura de Cristo, crescendo em fé, crescendo em bondade, crescendo em sabedoria, em inteligência, em conhecimento. Oh, meu amado, não adianta ser inteligente e não ter conhecimento, e não adianta ter conhecimento e não pôr em prática com a inteligência, mas a gente precisa das duas coisas, e isso vem de Ti. A Tua palavra diz em Salmos, diz em Provérbios, diz em Eclesiastes, que a sabedoria sai nas praças gritando: quem quer sabedoria, venha que eu vou dar com abundância. Porém, Pai, que nos dias de hoje, que o Senhor possa dar sabedoria para essa irmãzinha que está aqui comigo nesse momento, que está escutando essas palavras, que o Senhor possa dar entendimento, sabedoria para esse meu irmãozinho que está aqui comigo. Senhor, nós todos passamos tribulações, nós todos passamos problemas, nós todos passamos aflições, mas que isso não venha a ser, Pai, como que uma desculpa para que nós não venhamos a crescer em Ti, que isso não venha a ser razão ou motivo, Senhor, para que a gente se estabilize, se estagne, que a gente não continue crescendo
oferecendo, mas que o Senhor, Pai, possa nos liberar, que o Senhor nos dê essa liberdade que o Senhor nos deu no dia que o Senhor salvou as nossas vidas ali pelo sangue de Jesus, no dia que o Senhor teve um encontro pessoal com cada um de nós que viemos até Ti, te dizemos: Senhor, toma conta da minha vida. Aceita a minha vida. Jesus, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Nesse momento, todo o meu orgulho, toda a minha arrogância, toda a minha prepotência, todo o meu achismo, a minha autossuficiência eu jogo por terra. E eu falei: eu aceito a Ti como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, governa a minha vida, guia a minha estrada. Oh, meu amado Jesus, em nome do Senhor mesmo, que o Senhor possa estar realmente enriquecendo a cada um de nós. Nós somos a Tua noiva, nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo, meu Deus. Prepara o Teu povo, Senhor. Encha-nos com a Tua unção, para que a nossa sabedoria possa ser proliferada no nosso meio, que a gente possa ter sabedoria para testemunhar a verdade aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos. Senhor, traga no nosso coração um temor sobrenatural de Ti, porque vem de Ti esse temor. Senhor, que a gente possa realmente ter esse temor aguçado, afiado, atualizado, Senhor, carregado com a Tua energia, para que nunca falte, Pai, óleo nas nossas lâmpadas, para que nunca falte o óleo nas nossas garrafinhas, para que a gente esteja sempre, Pai, alerta, como soldado vigilante, pronto, Senhor, para entender o que está acontecendo, na estratégia de que o Senhor tem nos dado a cada dia. Essa é a oração que eu faço, meu Deus. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força. Não é em nós que nós vamos conseguir chegar até lá, mas é na graça do Senhor, é na força do Senhor, é naquilo que o Senhor tem nos dado. É o Senhor quem nos capacita para cada dia, para a vitória de cada dia. Eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda maldição, eu repreendo todo tipo de retaliação na vida de todos nós, Senhor. Eu repreendo no nome de Jesus, para que nós possamos ter uma passagem aberta, caminho livre, para caminhar no senso que traz a verdade, a paz, a vida eterna. Senhor, que as nossas mãos possam ser abençoadas por Ti, para que elas possam ter, Pai, a graça, Senhor, da prosperidade. Mas eu não digo a prosperidade financeira, mas eu digo a prosperidade na nossa vida, nos nossos afazeres, porque o Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu talentos, o Senhor nos deu capacidades, sabe? Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, têm as suas profissões, têm o seu trabalho, têm os seus manejos diários, sabe? Ou é a costureira, ou é o cozinheiro, ou é o arquiteto, ou o engenheiro, a professora, o bancário, o advogado, o médico. Senhor, prospera a obra das nossas mãos, para que o Teu testemunho seja glorificado nas nossas vidas, que nós venhamos a ser sal dessa terra, que nós venhamos fazer a diferença, Pai. Aonde for que a gente pôr os pés, Senhor, que as pessoas que estão ali, elas venham olhar para nós: essa aqui é diferente, tem alguma coisa nessa pessoa que eu preciso falar com ela, eu preciso ir até ela, que a gente possa ser como o sol. O sol, quando ele está brilhando, as plantas se encurvam verso do sol, verso a luz do sol, porque elas precisam receber a luz do sol para viver. Então, que a nossa vida venha a ser como a luz do sol, que venha atrair as outras pessoas até nós, para que elas possam querer receber de nós essa energia, que é a glória do Senhor que se reflete na vida de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na contagem regressiva para o arrebatamento. 2015 está chegando. Quem sabe esse é o ano do Senhor nas nossas vidas. Quem sabe, Senhor, são os nossos últimos dias nessa terra. Quem sabe, Pai amado? Quem sabe? Então, mais ainda, Pai, capacita a Tua igreja, enriquece a Tua noiva, que ela seja assim tão gloriosa, tão maravilhosa, tão resplendorosa da Tua glória, para que ela possa atrair, Pai, atrair ainda mais esses que faltam, esses que ainda estão caminhando, perambulando pelo mundo, ainda sem um senso, mas que a Ti pertencem, têm o nome escrito no livro da vida, foram escolhidos antes da fundação da terra, mas ainda estão perdidos, ainda não entenderam, ainda não ouviram Teu chamado, ainda não receberam a Tua luz, estão caídos no pecado, nas maldições, mas que a nossa vida venha a ser esse sol que ilumina, que traz à clara todas as verdades, que traz para fora toda mentira e que lava tudo que não presta, que seca, que acaba com o mofo, que acaba com a doença espiritual, que acaba com as maldições, mas que purifica, porque o sol é uma bola de fogo, e a Tua palavra diz que o fogo, ele purifica, tanto que esse mundo vai passar pelo fogo do Senhor, para que o Senhor purifique esse mundo, para quando vier o milênio, Jesus vier governar, Ele vai governar no mundo limpo, expurgado de tanta maldição, de tanto pecado, de tanta coisa que não presta.
Que assim também venha a ser a nossa vida, cheia do fogo do Espírito Santo, e que esse fogo venha queimar quem está próximo de nós, expurgando todo mal, toda maldição, todo pecado, todo cárcere no qual eles estão, para que o Senhor possa trazer salvação. Meu Deus, o motivo da nossa vida nessa terra tem que ser para a tua honra e para a tua glória. As bênçãos que o Senhor nos dá nessa terra tem que ser para o teu reino, para o trabalho gratificante, glorioso, prosperador do teu reino. Por isso é nessa manhã, Pai, do dia 20 do mês de novembro, que eu peço ao Senhor, traga na nossa vida, Pai, a glória do Senhor, para que essa glória seja refletida de tal modo que todo aquele que está doente, está perdido e está morto no espírito, venha se levantar, venha ressuscitar, venha crescer, ressuscitar não, mas nascer de novo. Que o Senhor venha trazer, Pai, almas, vidas e vidas e vidas para o teu reino. Nesses últimos dias, que a colheita venha a ser grande, Pai, que a colheita venha a ser grande, Pai amado, e que esses frutos, Pai, venham a dar a sua muda, e que essa muda venham a dar suas folhas e venham virar árvores no reino do Senhor na eternidade. Pai, essa é a oração que eu te faço. Desde já eu te agradeço, Pai amado, pela oportunidade de ter estado aqui diante do Senhor nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha estar abençoando realmente de um modo tão profundo a cada um que está aqui comigo escutando, e que aquele que está aqui comigo escutando, que tem crítica, que tem dúvida, que ainda não está entendendo, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer o convencimento, o discernimento, o entendimento das coisas do Senhor, porque nós não somos na carne, nós estamos no Espírito, e o Senhor só pode falar com aquele que está no Espírito. Por isso, no nome de Jesus, ilumina o Espírito de cada um de nós, inclusive a mim mesma, para que nós possamos continuar a galgar cada dia, passo depois de passo, até chegar na glória da eternidade com o Senhor. Esse é o pedido que eu faço, que o Senhor, meu bom Deus, tenha um dia glorioso, um dia maravilhoso, um dia cheio de graça no teu reino. Porque às vezes a gente pensa, porque o Senhor é Deus o Todo-Poderoso, a gente não pode te abençoar. Mas eu acredito, Pai, que a gente pode te abençoar com o nosso amor, a gente pode te abençoar com a manifestação das nossas palavras apaixonadas por Ti. Então eu glorifico o Senhor nessa manhã, e eu te digo de todo o meu coração, é o que eu desejo, que o Senhor tenha um dia abençoado, que o dia de trabalho do Senhor, ó Deus Pai, venha ser próspero para o Senhor também, para que o Teu reino seja ainda maior, seja ainda engrandecido sobre a terra, que mais almas venham chegar ao céu, que hoje venha ter um número, um balanço tão positivo, Pai, um resultado tão esplendoroso no reino do Senhor, com novas almas chegando até Ti, que os Teus anjos possam estar também tendo a força, a capacidade de cumprir o propósito que o Senhor tem determinado na vida, na existência de cada um deles nesse dia. Ó Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço, que Jesus possa estar cada dia mais sendo abençoado através das nossas vidas, e que o coração dele, que já foi tão entristecido pela morte na cruz, pelo dia que ele teve que beber do cálice da tua ira, sendo crucificado, venha ser, Pai amado, abençoado, Jesus, nessa manhã, com o amor de cada alma, cada um que diz, Jesus, eu te aceito, que venha ser um abraço, sabe, Deus, um carinho, uma expressão de amor para com Jesus nesse dia de hoje, que ele possa receber esse consolo no seu próprio coração, na vida dele, de cada uma das nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, ser como essas estrelinhas no céu limpo de noite, brilhar diante dos Teus olhos, que nós venhamos a trazer sorriso no Teu rosto a cada dia com a nossa vida, que o Senhor venha ter, Pai, essa alegria de olhar e contemplar as nossas vidas e receber de nós o saldo positivo dos propósitos que o Senhor tem colocado no caminho de cada um de nós. Essa é a oração que eu te peço a Ti, ó amado Espírito Santo, que geme por nós com gemidos inexprimíveis, que Tu também possa estar se sentindo à vontade nos nossos corações, e que o Senhor encontre um coração limpo, um coração santo, um coração reto, um coração que está ali realmente direcionado para a glória de Deus, que o Senhor se sinta à vontade nas nossas vidas, ó Espírito Santo, que nós não venhamos a Te entristecer com a nossa vida, mas que nós venhamos a ser motivo de alegria também para o Senhor. Meu Deus, recebe a nossa oração, no nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, que seja realmente um dia de vitória para todos nós. Amém, amém e amém. Que o Senhor abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Amém.